Pinga Fogo, com Richard Simonetti. Richard, a primeira pergunta é a respeito desses movimentos das ruas que agora estão se amenizando, mas ainda estão com a chama acesa em torno das reivindicações de melhores condições para o Brasil. Então, a primeira pergunta é essa, Richard. Finalmente, o povo brasileiro acordou? Eu vou repetir uma frase de Lincoln, o grande presidente americano, a respeito desse assunto. Ele dizia o seguinte, que pode-se enganar a alguns por todo o tempo, pode-se enganar a todos por algum tempo, mas não se pode enganar a todos por todo o tempo. Essa expressão de Lincoln, ela diz respeito aos movimentos populares, na medida em que, num país, o grau de corrupção, de omissão do governo atinge, muitas vezes, um grau tão elevado que começa a provocar reações populares. No Brasil não será. O Brasil não será o primeiro país onde isso aconteceu, em muitos países tem acontecido, aconteceu no passado, está acontecendo no presente, envolvendo principalmente o Oriente Médio. É a reação natural do povo quando ele sente que não está sendo bem governado e que está havendo excessos, principalmente com relação à corrupção. Entendo que são movimentos reivindicatórios justos, que devem ser realizados em clima e ambiente de paz, né? O que não é interessante é nós observarmos algum certo grau de violência que está acontecendo, envolvendo verdadeiros baderneiros ou bandidos que se aproveitam desses movimentos até para tirar vantagem, promovendo assaltos, né, em nome desses movimentos. Isso é uma pena, e eu entendo que todos os líderes desses movimentos, espontaneamente vão surgindo os líderes, né, as lideranças, eles devem tomar muito cuidado, no sentido de não resvalar para a violência, que não constrói absolutamente nada. Quero lembrar ainda aquela expressão de Gandhi, quando ele, em relação às realizações de um povo, à procura do melhor, ele diz o seguinte, que não há caminho para a paz. A paz, diz ele, é o caminho. Ele quer dizer o seguinte, que tudo que nós possamos reivindicar em benefício nosso e de uma coletividade só terá valor se nós o fizermos em paz. Eu não vou procurar a paz através desse movimento, atendendo aquilo que eu desejo. Eu preciso estar em paz para participar de uma forma produtiva, sem resvalar para a agressividade, para a violência, que apenas acaba provocando mais sofrimento e maiores problemas, sem resolver os problemas que se pretenda resolver. Entendo também que esses movimentos, eles têm o apoio da espiritualidade. Espíritos também participam desses movimentos, também oferecem a sua contribuição, até no sentido de uma orientação. Muitas vezes esses movimentos são disparados a partir de influências espirituais, tanto para o bem quanto para o mal. Quando é um movimento violento, que acaba destruindo, acaba matando, é má inspiração. Quando são movimentos justos, onde há um clima de harmonia, de paz, onde as pessoas procuram fazer a coisa de uma forma justa, honesta, em paz, não tenhamos dúvida nenhuma de que há uma inspiração da espiritualidade, de mentores até, que procuram orientar o movimento. De qualquer forma, isso não está acontecendo apenas no Brasil, está acontecendo no mundo todo, como uma reação do povo que vê os seus anseios serem sempre postergados em face do clima de corrupção, de violência, aquele empenho dos políticos de tirar proveito, é a coisa que acontece não só no Brasil, no mundo todo. Alguns políticos utilizaram-se indevidamente de aviões da FAB para assuntos particulares. Além disso, depois disso,
houve a aprovação por parte do Senado e estavam presentes a maioria dos interessados, aprovando que o substituto dos senadores sejam 2, não apenas 1, e que esses substitutos pudessem ser parentes dos senadores. Você não acha, Richard, que isso aí está, de uma certa forma, atiçando, jogando gasolina na fogueira desses movimentos reivindicatórios? É uma pena, né? O pessoal está brincando com fogo. Já há uma revolta popular, que até então está sendo mais ou menos contida, mas se os políticos não tomarem jeito, certamente a coisa vai piorar cada vez mais. Devo lembrar, isso daí eu acho que é uma coisa que nós devemos destacar sempre quando falamos dos políticos. A gente reclama muito que os políticos são desonestos, que eles procuram apenas os interesses pessoais, mas observemos uma coisa interessante: o Congresso ele vai passando por uma renovação. Mais ou menos a cada legislatura nós temos pelo menos 25% de renovação. De tal forma que em 3 ou 4 legislaturas o Congresso estará, tanto o Congresso quanto o Senado, estarão totalmente mudados, renovados. Mas a coisa continua do mesmo jeito. É aquilo que eu tenho comentado. O problema não está nos políticos, está na mentalidade, no povo brasileiro. O povo brasileiro é muito imaturo ainda. Nós somos muito orientados pelo propósito de tirar vantagem. Não há uma consciência de cidadania, de respeito às leis, de fazer a coisa de uma forma acertada e, sobretudo, honesta. O brasileiro, como diz aquele velho ditado, ele quer sempre tirar vantagem, sempre tirar proveito das coisas. Eu já tive a oportunidade de viajar pela Europa e é meio chocante observar a mudança de mentalidade. A gente vai na Suíça, por exemplo, há bancas de jornais em que não tem ninguém tomando conta. O cidadão vai lá, paga o jornal, deixa numa caixinha, pega o jornal e leva embora. Agora imaginem fazer isso no Brasil. Levavam até a banca, né? Isso nos mínimos detalhes, né? A gente entra em ônibus lá, não vem cobrador, porque o povo paga a passagem, né? Já leva, ou leva o cartão magnético e passa, ou leva o passe. Todo mundo, ninguém tenta lesar o Estado, ou a companhia de ônibus, todo mundo faz a coisa honestamente. Tudo é cumprido de uma forma acertada, cuidadosa. Existe a consciência de cidadania. As crianças, desde pequenas, são educadas para respeitar a bandeira, respeitar as coisas da nacionalidade, respeitar as leis, enfim. Há uma educação. Aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos muito longe ainda de uma educação cívica, sabe? Da criança ser preparada desde pequeno para respeitar as leis. Agora, se não existe esse empenho, se a nossa educação ainda está longe de atingir esses patamares de um preparo legítimo da população para assumir a cidadania, que implica em assumir responsabilidades, a coisa vai ficar assim. O que nós precisamos é de uma revolução no sentido da educação, uma revolução legítima que realmente conscientize o brasileiro de que ele faz uma grande vantagem quando ele respeita as leis, porque o sucesso, o progresso de uma nação está no respeito às leis da parte dos cidadãos. Enquanto todo mundo quer tirar vantagem, a coisa não funciona. Richard, há um deputado, o pastor Feliciano, que tem assim um passado meio nebuloso, que está exatamente chefiando, né? Está liderando uma comissão, e o povo tem reclamado muito dele. A pessoa quer saber a sua opinião sobre esse político. Eu, sinceramente, não sei do passado dele, se ele tem grandes realizações ou não. O que se critica muito nele é que ele exercita a homofobia, né? Ele é contra os homossexuais, pegam no pé dele por causa disso. Ele é vigoroso, ele queria fazer passar uma lei considerando praticamente os homossexuais como doentes que precisariam de tratamento psicológico. Essa coisa também foi arquivada. Então, o que eu sei dele é isso. Agora, se ele foi um bom deputado, se ele é um bom deputado ou não sei. Sinceramente, não conheço a vida dele. Richard, como é que fica o espírito que já fecundou um óvulo e esse óvulo está congelado? Será que o espírito fica passando frio?
Acontece o seguinte, para a gente entender bem essa questão, hoje é possível, a mulher que tem dificuldade para engravidar, é possível fazer a fecundação in vitro, no laboratório. Então ali forma-se um embrião. E normalmente o médico ele usa 10, 15 óvulos da mulher que ele retira das trompas, e leva para o laboratório e pega o espermatozoide fornecido pelo marido e ele vai fecundar 10 ou 15 embriões, óvulos para surgirem os embriões. Vai tentar implantar 3 ou 4, né? Quanto mais óvulos embriões forem implantados no útero, maior a chance de um vingar. Por isso que hoje, inclusive, é muito comum nós termos gêmeos, trigêmeos nesse processo. Às vezes dá tudo certo, quadrigêmeos até, quíntuplos tem acontecido. Agora, aqueles no laboratório, esses que vão ficar, que não vão ser usados, que o casal não quer mais porque já teve filho ou não teve filho e desistiu, né? Acontece muito, tem um resto muito grande em laboratório de embriões. Daí surge essa história de aproveitar esses embriões para tirar as células que podem ser utilizadas, as chamadas células-tronco, que poderão ser utilizadas para experimentos médicos, para a cura de males. Fala-se até que no futuro vai se conseguir reconstruir um órgão, reconstruir um membro amputado, usando as células-tronco. Então, há uma promessa para a medicina, por enquanto está na base da promessa apenas, não chegou a conclusão nenhuma. Mas o fato é que, o que se faz com essas células-tronco e embriões que estão em laboratório que não vão ser mais usados? Daí surge essa ideia, no meio espírita, há duas correntes dizendo que nós podemos usar esses embriões sem problema nenhum. Existe a fecundação do óvulo, existe ali um princípio de vida ou uma promessa de vida que não tem espírito para reencarnar. Então, sem problema nenhum. E tem uma corrente no espiritismo que fala que não, que já tem um espírito ali reencarnando. Então, logo surgiu o embrião, o espírito foi atraído e inicia-se um processo reencarnatório. Daí a brincadeira do Sidney, né? O espírito está na geladeira, né? Está ali congelado. Eu acredito que não, eu fico com a ala dentro do movimento espírita. Vejam bem, não há uma resposta da doutrina, que Kardec nem sonhava sobre o assunto na sua época. Mas há essa ideia de espíritas que são favoráveis à utilização desses embriões para experiências, e aqueles que não, que dizem que tem espírito. Eu acho que não tem espírito nenhum ali. O espírito só será atraído ou conduzido à reencarnação quando o embrião for colocado no útero materno. Daí sim, vai se iniciar um processo de reencarnação amparado pela espiritualidade. É um processo complicado, a espiritualidade participa para favorecer a que um espírito consiga reencarnar naquela família que está com dificuldade para ter filhos. Não acho que em laboratório tem espírito, não. Aliás, confrades nossos consultaram Chico Xavier, isso pouco antes dele desencarnar, e o Chico teria afirmado que realmente embrião em laboratório não tem alma, não tem espírito para reencarnar. Nós podemos usar, descartá-los, usar as células-tronco sem problema nenhum. Richard, qual que é a diferença entre centro espírita e centro de Umbanda? Não é a mesma linha? Não, a Umbanda, embora seja uma crença respeitável, nada contra a Umbanda. Ele é respeitável, é uma religião também, uma religião baseada em tradições que os negros africanos trouxeram da África, né? Na verdade, a Umbanda a religião africana de algumas tribos que eles trouxeram da África, e aqui houve uma mistura com o catolicismo, porque, segundo consta, na época da escravidão, os negros não tinham o direito, não deixavam que eles exercitassem o seu culto, né? Que prestassem culto às suas divindades. Então, eles teriam assimilado algo do catolicismo e houve uma mistura, uma miscigenação dos santos e dos vultos do catolicismo com as tradições de Umbanda. E a Umbanda pegou alguma coisa também do espiritismo, relacionado com reencarnação, lei de causa e efeito. Então, dessa miscigenação, dessa mistura, é que surgiu a Umbanda no Brasil. Porque na África ela sempre existiu, surge no Brasil. É uma crença, eu diria que é o fenômeno mediúnico sem aquela disciplina que nós temos no espiritismo. É o fenômeno mediúnico, digamos, em natura, sem muita disciplina.
e sem uma linha de doutrina, assim como Kardec apresentou o Espiritismo, sem uma linha doutrinária mais bem delineada. Agora, tem gente que gosta de Umbanda, não tem nada contra, frequenta Umbanda, desenvolve mediunidade lá, desenvolve um trabalho, tem gente muito boa na Umbanda, sem problema nenhum. O que eu acho é que não deve-se misturar Umbanda com Espiritismo. Ou você é umbandista ou é espírita, porque são linhas diferentes, são maneiras diferentes de encarar o próprio fenômeno mediúnico. O Espiritismo é uma coisa, na Umbanda é outra. Agora, se o cidadão se identifica com a Umbanda, tudo bem. O que eu acho é que deve evitar misturar as coisas, né? Ou uma coisa ou outra. A sensação de carência, solidão, estão associadas ao vazio da alma? Ou apenas é um transtorno psicológico que possa ser resolvido através de tratamento médico a fim de evitar a depressão? Há um ditado que diz que jamais alguém será solitário enquanto for solidário. Acho esse ditado ótimo. Você quer a melhor cura para os estados depressivos, para a solidão, é ser solidário. Ser solidário o que é? Você se compadecer dos males alheios, procurar atendê-los, fazer alguma coisa. Tendo que o melhor recurso é esse, porque isso melhora o nosso padrão vibratório, nos coloca em sintonia com os benfeitores espirituais que podem nos auxiliar de uma forma mais efetiva. Então, procure o tratamento médico. Quem está em depressão, por exemplo, procure o tratamento médico, faz o tratamento espiritual. Nós temos aqui um grupo que faz tratamento para depressão, tudo bem. Mas a base fundamental para que nós nos livremos da solidão, daquela sensação de tristeza, de angústia, aquele desejo de não existir, né, que o cidadão desejaria que o solo se abrisse debaixo de seus pés e ele desaparecesse. Tudo isso daí só será vencido em definitivo quando nós formos solidários. Cidadão que se ocupa, que procura praticar o bem, que vai atrás, que vai para a periferia, que participa de obras sociais, que orienta a sua vida em relação à prática do bem, ele, se tem depressão, ele supera facilmente. Se não tem depressão, ele nunca virá a ter depressão. Jamais alguém será solitário enquanto for solidário. Solitário no sentido de se sentir acanhado, sozinho, triste, acabrunhado, deprimido. Então, o remédio essencial, seja solidário, participe. O deprimido, por exemplo, ele fala que ele quer morrer, não tem vontade de fazer nada. Procure superar a sua própria limitação, trabalhe contra isso e vá a campo. Ligue-se a uma entidade, ajude pessoas, participe. Você vai ver que você vai ter novas motivações, vai ter uma proteção maior da espiritualidade, vai melhorar o seu padrão vibratório e, consequentemente, você vai superar a depressão. Crianças podem ser obsidiadas por maus espíritos? Ou crianças sempre são acompanhadas por bons espíritos? Não, a criança até os 7 anos, ela tem uma proteção específica de um mentor espiritual que acompanha, chamado anjo de guarda. Ele até os 7 anos ele acompanha, ele protege a criança. Seria difícil um espírito mau se aproximar de uma criança e induzir a um processo obsessivo. O que a criança pode sentir é a influência do ambiente onde se encontra. Porque a criança tem um psiquismo passivo. Se o lar, por exemplo, é um lar desencontrado, desajustado, onde marido e mulher brigam, gritam, xingam-se, isso é um trauma violento para a criança. E como ela tem um psiquismo passivo, ela passa a refletir o ambiente do lar. E como ela tem também os mecanismos imunológicos ainda frágeis, não se consolidaram, ela fica facilmente doente quando o ambiente não é bom. Daí ela pega uma febre, tem uma pneumonia, né, uma bronquite violenta com febre, os pais cuidando lá, rezando, pedindo a Deus que ajude. Mal sabem eles que eles ajudaram para que aquilo acontecesse com um mau ambiente. Daí o pai fala assim, não, mas é questão de uma gripe forte, de uma pneumonia, é uma questão de bactéria, de vírus, não tem nada a ver com o ambiente. Tem a ver com o ambiente. Porque se o ambiente é ruim, isso perturba os mecanismos imunológicos da criança. Ela fica vulnerável a qualquer probleminha de saúde que aconteça aí, vai agravar. Né? Qualquer vírus que a apanhe vai agravar. Por quê? Porque ela está fragilizada pelo ambiente. E os pais que pedem tanto a proteção do céu, mal sabem eles, que eles é que estão provocando essa situação. Então, se nós queremos crianças saudáveis, tanto física quanto psiquicamente, é fundamental que o ambiente do lar seja bom.
que marido e mulher se respeitem, se amem, se ajudem, que cultivam o respeito, a tolerância, o perdão, tudo aquilo que Jesus ensinou e exemplificou. Se o ambiente não é bom, a criança é a primeira a sofrer as consequências. Repito, porque ela tem um psiquismo passivo, ela reflete o ambiente e ela tem defesas imunológicas frágeis ainda, por aí. Quem quiser saber mais sobre o assunto, leia o artigo Medicina Pioneira, do Richard Simonetti, no livro Para Viver a Grande Mensagem. Acertei? É por aí. Foi o primeiro artigo seu, não foi? Foi. Que conselho, Richard, dar a uma mãe que passa por dificuldades com seu filho, já adulto, que mesmo errado nas suas escolhas, não a ouve, não atenta para seus conselhos? Será que isso é apenas uma fase ruim de rebeldia? Filho ouvir conselho dos pais é complicado, né? Principalmente depois da adolescência, o filho começa a acordar, ele começa a ter as suas próprias ideias, as suas próprias iniciativas. Os pais bem que gostariam de transferir a sua experiência para os filhos. Seria uma beleza se eu pudesse transmitir as minhas experiências para os meus filhos. É ótimo, mas nós não podemos fazer isso, não dá para transferir. Eles têm que colher as suas próprias experiências e muitas vezes enveredam por caminhos tortuosos. O que nós podemos fazer, além de tentar aconselhá-los, acho que a gente deve sempre tentar, mas orar muito por eles, que Deus os ilumine, que eles possam achar seus próprios caminhos, né? Não dá para a gente esperar que o filho faça ipsis literis aquilo que nós esperamos que ele faça, porque ele é uma individualidade, que tem a personalidade própria, tem o seu próprio eu, a sua maneira de ser. Cada um de nós é uma criatura, é um ser pensante, é um espírito. Não dá para pretender que as pessoas pensem com a nossa cabeça, cada um tem a sua cabeça, é por aí, né? Então, tudo que nós podemos fazer em favor dos filhos é na primeira infância. Até os 7 anos, quando se consolida o processo reencarnatório, os filhos são muito sensíveis às influências dos pais. É um período que nós podemos mudar até as disposições, as tendências do filho, orientando quanto a uma iniciação no Evangelho, dando exemplos de civilidade, de educação, de respeito pelo semelhante, de prática do bem. Então, até aí tudo bem. Depois dos 7 anos, o espírito começa a acordar, já fica mais difícil influenciá-lo. Depois dos 14 anos, que ele já começa a entrar para a fase adulta, então vai depender dele, daí você já não pode mais exercer influência nenhuma, porque tudo vai depender dele. Então, tudo que nós quisermos fazer por os nossos filhos, passamos na primeira infância. É quando o espírito é extremamente sensível. Isso está em O Livro dos Espíritos, na questão 383, quando Kardec pergunta por que o período de infância é tão prolongado no ser humano. E o mentor fala, porque nesse período o espírito é sensível à influência que recebe dos adultos, passível de mudar as suas tendências más, para o que devem contribuir os encarregados da sua educação. Beleza. Tem até uma história que eu já contei aqui numa palestra há algumas semanas, acho sempre importante repetir, de um cientista que estudou o seu cérebro. Hoje, modernos aparelhos como a ressonância magnética altamente sofisticada permitem ver o cérebro em funcionamento. Você vê o cérebro funcionar. E dá para ver os registros do cérebro falando em tendência a um determinado vício ou alguma doença que vai surgir em determinada época. É impressionante o que a medicina tem feito. E esse cientista, ele descobriu, através da análise do próprio cérebro, que ele era um psicopata. Olhem que coisa terrível. Ele nasceu para ser um psicopata, estava no registro do seu cérebro. E ele, numa entrevista, conversando com o repórter, em dado momento, lhe pergunta, mas o senhor tem esse registro de psicopata no seu cérebro. No entanto, o senhor não é um psicopata. O senhor até é uma pessoa muito gentil, muito delicada. Como é que o senhor explica o fato de o seu comportamento não ser compatível com a programação do seu cérebro? Até a resposta dele eu achei sensacional, por causa da educação que eu recebi. Eu fui uma criança muito feliz. Meus pais me deram muito amor mesmo.
Eu acho que foi o amor de meus pais que neutralizou a programação do meu cérebro. Então, olha, um cientista dizer isso, né, é uma coisa maravilhosa. Um estímulo para os pais. Vamos dar muito amor para os filhos, muito carinho. Você pode ter até um psicopata como filho, mas ele não precisa ser um psicopata se você souber tratar dele, cuidar dele com muito carinho, com muito amor, principalmente na primeira infância. 2 pais portadores de vírus que vão fatalmente provocar uma doença em seu filho. Culpa da genética ou da lei de causa e efeito? Não, a genética funciona nos limites da lei de causa e efeito. Na verdade, quem controla tudo é a lei de causa e efeito. Você pega uma família que tem componentes genéticos de má formação de ambos os lados, e a combinação desses elementos genéticos vai resultar em problemas para os filhos. Vão ter limitações. Um pode nascer com um retardo mental, outro com um subdesenvolvimento físico, o outro pode nascer cego, uma série de problemas. Mas tem um lá que vai nascer sem problema nenhum, não vai ter problema, ele vai ser uma criança saudável, normal. Como é que pode? Aí é o problema kármico. Esses 3, 4 filhos que nasceram com problemas, eles aproveitaram os elementos genéticos na medida da sua própria necessidade. Eles tinham que nascer com aquela limitação, e ainda que os seus pais não fossem portadores de genes assim desajustados, eles também nasceriam com limitações, teriam problemas, porque fazia parte do karma. A nossa estrutura física, ela depende dos registros do nosso perispírito. Os pais fornecem os elementos hereditários como quem fornece tijolos para construir uma casa. Agora, a casa, se vai ser um casebre ou um palacete, vai depender da planta da casa, que está no perispírito, do espírito que reencarna. Está tudo registrado no perispírito. Quando ele reencarna, vai haver uma combinação de elementos hereditários determinando que ele tem as facilidades ou limitações compatíveis com as suas necessidades. Então, os elementos hereditários, eles são infalíveis, não podem ser traídos, não dá para evitá-los, quando se trata da cor dos olhos, a cor da pele, a estrutura óssea, física. Isso daí é lei de genética, isso vai acontecer. Nós teremos sempre uma combinação dos fatores hereditários de nossos pais. Agora, quanto ao detalhamento, se o cidadão vai ser um gênio ou um retardado mental, vai ser um santo ou um facínora, se ele vai ser um atleta ou um paralítico, não, peraí, daí vai depender do espírito. Ele é que vai combinar os elementos hereditários para construir a casa física compatível com as suas necessidades. Então, em última instância, o que funciona é realmente a condição do espírito que reencarna. Além de orações e internações, o que fazer para ajudar um dependente químico? Dentro da doutrina espírita, há algum tipo de ajuda? O problema do dependente químico é ele querer sarar, querer vencer a dependência, o vício. Se ele não quiser, fica muito complicado. Não dá para você tratar de dependente químico que não está querendo mudar. Às vezes ele fala, não, eu quero mudar, mas no fundo ele não quer. Agora, se ele chegou no fundo do poço, ele chegou à conclusão de que ele está destruindo a sua vida, ele quer realmente, beleza. Centro espírita, passe magnético, ajuda espiritual, sempre tem espíritos que o induzem ao vício, esses espíritos poderão ser afastados, água magnetizada, tem uma série de recursos que são mobilizados no centro espírita para ajudá-lo, e ele vence o vício tranquilamente. Isso tudo associado naturalmente ao tratamento médico, né, que a medicina também é obra da misericórdia divina, mas é preciso que ele queira. Se ele não quiser, fica muito complicado. Não dá para você livrar do vício alguém que não está interessado em se livrar do vício, por aí. Em que circunstância, Richard, uma cirurgia espiritual terá êxito se ela for feita à distância? Tudo bem, a chamada cirurgia espiritual é uma intervenção no perispírito. Nós sabemos que é uma série de males físicos que trazemos que são reflexos perispirituais. Inclusive, há determinadas doenças crônicas, você faz 1000 tratamentos, não consegue resultado, porque o problema está no perispírito. E a doença e a medicação, ela atinge o corpo, ela cuida de efeitos, não cuida das causas que estão no perispírito. Por isso que uma cirurgia espiritual,
seriam os mentores espirituais atuarem no perispírito, removendo, tanto quanto possível, as causas do mal que está aparecendo no corpo físico. Neste caso, você pode fazer a cirurgia à distância. Quer dizer, eu faço uma reunião mediúnica aqui na casa e nós nos propomos a atender alguém que mora em São Paulo. Uma reunião, veio um médico desencarnado, os mentores espirituais, nós vamos fazer. O povo se concentra aqui, vibra, fornece recursos fluídicos, de ectoplasma principalmente, para que essa equipe médica vá e trabalhe no perispírito do cidadão lá, beleza, consegue trabalhar e às vezes consegue remover a causa perispiritual, o reflexo no corpo físico se faz quase que de imediato, a pessoa sara. Há grupos espíritas que trabalham muito assim. Lá no Rio de Janeiro tem um grupo famoso, que tem uma certa mistura de espiritismo e umbanda, é o grupo Tupiara, se não me falha a memória. Eles fazem um tipo de atendimento interessante, você escreve para lá, dando nome, endereço, eles respondem, dando o horário em que vai ser feita uma intervenção espiritual, o horário para a pessoa ficar deitada, eles dão toda uma orientação, você fica deitado em casa, e daí eles fazem a cirurgia, quer dizer, os espíritos vêm até a casa do cidadão, fazem a cirurgia. Eu tenho conhecido casos em que deu bom resultado, a pessoa fez a cirurgia, sarou do problema que a estava afetando. Então, há vários grupos, aqui no centro nós não temos esse tipo de trabalho, mas há grupos por aí, pelo Brasil afora, onde há esse tipo de trabalho, que são as cirurgias perispirituais, que são feitas no perispírito, e à distância, né? Na verdade, a distância é relativo, o grupo está à distância, mas os espíritos vão lá no local para atender o paciente. Você falou, Richard, que algumas doenças são originárias de disfunções do perispírito. Pequenas doenças corriqueiras, como gripe, resfriado, ou mesmo doenças infantis, que são preveníveis com vacinas, a vacina, então, atinge o perispírito? Não, é que determinadas as doenças infecto-contagiosas, elas nem sempre estão associadas a problemas do espírito. Eu falei que a criança pode ter seus mecanismos imunológicos perturbados, favorecendo que ela pegue uma gripe, pegue uma pneumonia. Mas é um problema que não está no perispírito da criança. É uma questão de contágio. Então, nós podemos nos cercar dos cuidados necessários para evitar contágios e podemos usar vacinas também. A vacina é para neutralizar a ação do vírus no organismo humano. Tudo bem. Há uma série de doenças que são doenças de uso, eu costumo dizer. É mau uso do corpo. Não são doenças que refletem desajustes do perispírito, fruto do mal que nós praticamos no passado. Muitas doenças, eu diria que uma boa parte, se não a maior parte das nossas doenças físicas, são doenças de uso, você está usando mal o corpo. Por exemplo, quem não faz exercício físico vai ter problema, fatalmente vai ter problema circulatório, vai ter problema no coração, isso é tranquilo. O coração tem que ser bombeado, exercitado, tem que forçar o coração nos exercícios específicos para isso. Quem tem a vida sedentária, o coração acaba afetado. Quem bebe muito vai ter cirrose hepática, tranquilamente. Quem fuma vai ter câncer no pulmão. Então, observemos que são doenças de uso. Nós estamos usando mal o corpo. O cidadão tem uma vida muito agitada, ele não dorme direito, né? Trabalha demais, ele vai ter problema neurológico, vai ter insônia, uma série de problemas que não são problemas que refletem coisas que estão no perispírito, são problemas de uso, está usando mal o corpo. Nosso corpo é uma máquina, nós não podemos nunca esquecer isso. O nosso corpo é uma máquina, que nós, quando encarnamos, nós passamos a usar essa máquina. E como toda máquina, ela tem desgaste, e ela precisa ser bem conservada. Quando nós vamos envelhecendo, a máquina vai se desgastando, vão surgindo problemas de desgaste da máquina. Agora, eu posso desgastar a máquina jovem ainda, né? Se eu não tenho uma disciplina no meu comportamento, sou uma pessoa que gosta de beber ou fumar, consumir drogas, então nem se fala, né? Se não come demais ou tem uma comida não muito adequada, se não come muita gordura, come muito doce, ele pode ter diabetes, come muita gordura, vai ter distúrbio circulatório, se ele engorda muito, vai ter diabetes e distúrbio circulatório, então uma série de problemas de doenças que nos afetam, que não trouxe isso do passado, não é o meu karma. Eu estou gerando esses problemas porque eu não estou bem cuidando bem do meu corpo.
Trabalho disciplinado, repouso à hora certa, exercícios físicos e respiratórios, alimentação adequada, tudo isso faz parte de uma disciplina que visa dar saúde para o nosso corpo. Hoje a medicina tende a ser muito mais profilática. Quer dizer, a medicina profilática é aquela que te orienta para você não ficar doente, o ideal é isso. Não é o médico tratar de doença, ele tratar do paciente de uma forma que ele não fique doente. Essa seria a função principal da medicina. E vocês podem notar que a medicina se orienta muito hoje nesse particular, nos orientando quanto à alimentação, por exemplo, que tipo de alimentos nós podemos e devemos usar para que não sobrecarreguemos o organismo, para que não engordemos demais. Uma questão do repouso, trabalho disciplinado, cuidados mais íntimos de higiene, cuidado com o corpo, tudo aí. Você quer viver integralmente o tempo de vida que Deus nos concede? Cuide bem do corpo, e bem da alma também, através de um comportamento equilibrado que nos faculte a estabilidade espiritual, que também é importante para conservar a saúde do corpo. Órgãos de saúde do mundo inteiro destacaram hoje, está saindo agora nos noticiários, que o Brasil se colocou como um dos 4 países cujas medidas para a inibição do fumo surtiram mais efeito. O Brasil se destacou nessa área. Mas eles estão dizendo também, Richard, que ao lado de países em que absolutamente é proibido o fumo, há muitos países em que não se cuida do assunto, não se faz campanha e ainda há propaganda em favor do tabaco. Nesse caso, Richard, a responsabilidade aí do fumo é da pessoa que está fazendo uso dele ou dos países que não estão colaborando para essa prevenção? É a responsabilidade do governo, que devia, em primeiro lugar, coibir a propaganda. É a responsabilidade do fabricante do fumo, esse é o maior responsável. Ele sabe que aquilo faz mal. Aliás, a indústria americana de fumo é uma coisa interessante. Durante décadas, eu me lembro, acompanho isso desde menino, eu me lembro do cinema, todo artista fumava. A gente pega aqueles filmes antigos, vocês podem notar que eles fumam o tempo todo. Isso daí já era patrocinado pela indústria do tabaco para induzir o povo a fumar. E a indústria do tabaco, ela desenvolveu a tese de que cigarro não faz mal. Então, durante muito tempo, a gente via essa briga, e os cientistas provando cada vez mais que o cigarro faz mal, dá câncer no pulmão. O cigarro provoca muitos e muitos males. Até que aconteceu uma coisa interessante, o americano começou, os doentes, principalmente de câncer, começaram a acionar as empresas de tabaco, querendo indenização, porque estão vendendo um produto que é nocivo, está sendo provado que é nocivo. Então, elas pagaram fortunas indenizatórias para muitos fumantes que tiveram problemas graves, que entraram com ações. Agora, o que fez a indústria do tabaco? Eu achei interessante. Eles reconheceram que o fumo faz mal à saúde. Então, a propaganda que fazem hoje é, olha, o fumo, você vai fumar, mas você sabe que faz mal. Porque daí o cidadão não pode depois acionar a indústria. Ele está consumindo um produto que ele foi alertado que faz mal. Você vê o comportamento da indústria do tabaco. Eles estão vendendo produtos que sabem que faz mal, avisa que faz mal, porque eles não querem problemas. Agora, aqui no Brasil, há uma redução, sim, do número de fumantes, mas ainda tem muito fumante aqui. Nós temos perto de 20% da população fumante. É muita coisa, Uma população de 200 milhões de habitantes, 40 milhões ainda fumam. É muito, muito. Agora, onde mais se fuma hoje, a indústria do tabaco está investindo muito na China. A China, nós temos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A maioria do povo chinês fuma. Lá existe a cultura do cigarro. Quando, por exemplo, você vai fazer visita para alguém, é de bom tom dar um pacote de cigarros de presente. Então, faz parte da cultura chinesa dar cigarro de presente. Um pacote, não é um maço, um pacote de cigarro. Dá. E o cidadão se vê na obrigação até de fumar, mesmo que ele não tenha vontade, porque é presente, não fica bem ele não usar o presente que lhe foi dado. E a indústria, ela investe pesadamente na China em propaganda. A primeira providência, sem dúvida alguma, para combater o cigarro é proibir a propaganda, que felizmente no Brasil nós conseguimos isso, não tem mais propaganda, falta fazer a proibição da propaganda da cerveja, das bebidas alcoólicas, que precisaria também, mas eu acho que o Brasil está num bom caminho.
índice de 20% de fumantes no Brasil é bem razoável, considerando que até algum tempo atrás 40% da população fumava. Charles, você falou que o cigarro faz mal, mas eu tenho a pergunta aqui dizendo que o salto alto das mulheres também faz mal. E que, em média, as mulheres compram 4 sapatos de salto alto por ano. Nesse caso, Richard, elas estão trazendo problemas para a sua saúde e vão pagar por isso? Salto alto também, hoje, sabe-se que ele provoca deformação dos pés, da joanete, deformação na coluna. Tudo que é antinatural acaba prejudicando o corpo, né? Quer dizer, aí é o preço da vaidade, né? A mulher fica mais elegante com salto alto, mas ela tem um preço a pagar, que afeta realmente a saúde. Meu filho de 4 anos tem perguntado com frequência do avô que faleceu há um ano. Às vezes, ele fica alguns meses sem perguntar e, de repente, começa a questionar de novo a ausência do avô. Que sugestão que você me dá, Richard? Deixar à vontade, não há problema nenhum. Converso normalmente, que o vovô foi embora, não sei qual a notícia que deram, foi para o céu, mudou de cidade. Deixa falar, não tem problema nenhum. Não devemos nos preocupar com isso. Eu estava assistindo a palestra aqui no centro e, de repente, as pessoas que ficam sentadas nas fileiras da frente sumiram da minha visão. Não estavam mais nos seus lugares. Eu vi apenas uma sombra branca. Você pode me dizer, definir o que é isso? É difícil, não dá para dizer que é um fenômeno mediúnico. Muita gente nos vê quando estamos na tribuna, assim, com uma auréola luminosa. Não, olha, você estava nimbado de luz. Não é, é um reflexo luminoso, porque a parede é branca. Então dá essa refração da luz, de repente a pessoa parece que está com uma aura iluminada, e não é apenas um reflexo. Talvez o problema da pessoa tenha sido apenas um problema de visão, com distração num determinado momento. Talvez a pessoa tenha cochilado um pouco quando acorda. Tem uma série de coisas que podem justificar. Não creio que seja um fenômeno mediúnico, eu acho que é um fenômeno físico. E quando, Richard, isso deve ter acontecido já várias vezes com você e comigo, uma pessoa que está assistindo a nossa palestra e, ao final da palestra, vem dizer, olha, eu vi uma pessoa ao seu lado. E, no meu caso, ela chegou a descrever, em uma das reuniões que eu estive, chegou a descrever, assim, com muita proximidade, uma pessoa muito querida minha. O que pode estar acontecendo, Richard? Não, aí pode ser uma evidência mesmo. A pessoa viu alguém ao lado. Se ela tem evidência, uma evidência objetiva, ela vê o panorama espiritual e pode eventualmente ver alguém ao lado daquele que está fazendo uso da palavra, né? Richard, você tem alguma informação sobre o arcanjo Miguel e se ele teria algum destaque segundo a visão espírita? Não, esses arcanjos que aparecem, anjos e arcanjos que aparecem na narrativa bíblica, são espíritos evoluídos que orientavam o povo judeu, não há dúvida nenhuma. Agora, quanto à hierarquia, a posição na hierarquia dos anjos, dos espíritos superiores, vejam bem, para o espiritismo não existe a figura do anjo, aquele ser que foi criado à parte, que usa asas, né, que aparece sempre na figuração das asas, um ser à parte, diferente do ser humano. Não. Para nós, os anjos, na verdade, são espíritos superiores, irmãos nossos, em estágios mais evoluídos. Miguel, o arcanjo Miguel, Gabriel, eram espíritos muito evoluídos, que trabalhavam em favor do povo judeu, trabalharam, Gabriel, por exemplo, trabalhou muito no advento do cristianismo, como está na própria narrativa bíblica. Ele não é um ser à parte, é um espírito evoluído que participou daquele movimento. Minha vida não tem jeito. Acho que no passado fiz muita coisa errada e agora Deus está me castigando. Deus castiga, Richard? Não, Deus não castiga. Deus é a bondade infinita, a justiça. A justiça divina funciona no sentido educativo, não punitivo. Não somos punidos, somos educados. O cidadão, por exemplo, que ele é alcoólatra, ele provoca desajustes perispirituais violentos, relacionados na área correspondente ao alcoolismo, que seria o fígado. Quando ele reencarna, esse desajuste vai se refletir no corpo físico, dando origem a um distúrbio hepático. Ele não vai nem poder sentir cheiro de bebida,
vai ter um fígado complicado, né? Vai ter problemas digestivos. É castigo? Não. Deus instituiu leis, ele simplesmente infringiu essas leis, atingindo a si próprio na área correspondente ao vício que ele cultivou. Então, quando ele reencarna com a limitação no fígado, não é no sentido punitivo, é educativo, porque ele vai ter tendência a tornar-se alcoólatra de novo. Porque existe um condicionamento perispiritual. Então, a doença vai contê-lo. Ele vai ter vontade de beber, mas não vai poder. Ele vai ser contido no sentido de que ele vença a bebida. A mesma coisa acontece com o fumante, com o drogado. Eles, ao reencarnarem, vão ter limitações físicas correspondentes à natureza do vício, no sentido de cessear a sua liberdade de voltar ao vício anterior, da vida anterior. Então, a justiça divina, ela nunca funciona para punir. Deus não pune seus filhos. Aliás, Deus nem interfere no processo. Nós somos criados para o bem. Quando nós praticamos o mal, é uma autoagressão, alguma coisa que representa uma agressão ao nosso espírito. Daí a gente colhe as consequências e aprende o que deve e o que não deve fazer. Deus não vem pessoalmente punir, ó, você vai pagar pelo que você fez. Não, ele instituiu as leis, quando nós as infringimos, nós mesmos nos punimos, nos autopunimos, na medida em que provocamos desajustes no nosso perispírito, correspondentes à natureza daquilo que nós fizemos de errado. Em várias perguntas que eu fiz a você aqui, ao longo dos anos, você sempre colocou a posição espírita em relação ao diabo como sendo espíritos inferiores, mas não destinados eternamente ao mal. Mas na Bíblia, Richard, há a citação constante até de Jesus, da existência do diabo com vários nomes. Consta, inclusive, que Jesus teria sido transportado para o deserto e lá ele teria sido tentado pelo diabo. Como é que fica isso, Richard? Essa passagem evangélica da tentação de Jesus no deserto, ela hoje qualquer teólogo, qualquer exegeta sabe que aquilo não aconteceu, aquilo é uma figuração. Usava-se muito na época de Jesus, na tradição oral, exemplos relacionados com determinadas personalidades. Então, para dar um exemplo da pureza, da grandeza de Jesus, é que os evangelistas desenvolveram, não houve propriamente essa tentação. Até porque nós somos tentados pelas nossas fraquezas. O diabo, como é apresentado, uma pessoa altamente inteligente, saberia perfeitamente que não adiantaria nada tentar Jesus. Eu só posso ser tentado pelo que eu tenho de fraqueza. Como Jesus não tinha fraquezas, ele jamais poderia ser tentado. Se eu deixar o maço de dinheiro aqui em cima da mesa e for embora, todo mundo vai sair, vai até me chamar para pegar o dinheiro, ou vai sair, não vai nem prestar atenção no dinheiro. Se nós tivéssemos aqui dentro alguém, um ladrão, digamos, alguém acostumado a roubar, ele daria um jeito de ser o último a sair e iria pegar o dinheiro. Ele só foi tentado, ninguém foi tentado. Só ele foi, porque ele tem a tendência para o roubo. Então, nós só somos tentados pelas nossas fraquezas. Se não há fraquezas em nós, não há possibilidade de tentação. Jesus, como era um espírito puro e perfeito, jamais seria tentado. Aquilo é uma fabulação apenas. É um simbolismo de como nós podemos ser tentados. Agora, o diabo, realmente, como ser que se rebelou contra Deus desde os primórdios, o diabo seria um anjo rebelado, né? Segundo a tradição ortodoxa, um anjo que se rebelou por orgulho, e ele se pôs a combater a obra da criação. Foi expulso por Deus do paraíso e se pôs a combater a obra da criação. Para o Espiritismo, isso daí é uma bela fantasia, não tem nada a ver com a realidade. Diabo é todo aquele que pratica o mal. Todo aquele que se envolve com o mal, que prejudica o semelhante, naquele momento ele tem um comportamento diabólico, voltado para o mal. Mas submetido a leis inexoráveis de evolução, que mais cedo ou mais tarde nos conduzirão a todos, anjos e demônios, homens e espíritos, à perfeição, já que para isso fomos criados, e Deus não falha jamais em seus objetivos. Penúltima pergunta, Richard. Gostaria de entender melhor. Pessoa desencarna, vai para o plano espiritual. Como é que fica a roupa que ela estava usando no momento do desencarne? De que material é feito para ela levar para a espiritualidade? Não leva. Não leva nada. A roupa vai entrar em decomposição junto com o cadáver, vai desaparecer tudo. Os espíritos aparecem vestidos porque é até automático isso. O espírito ele tende a se apresentar na maneira como ele se vestia. Isso é um processo automático de
vestimenta perispiritual que acontece independente até da vontade do cidadão, de acordo com a sua maneira de ser, de se vestir, ele se apresenta assim à visão do vidente. É lógico que depois que ele se instale na espiritualidade, depois que ele esteja ajustado ao mundo espiritual, ele poderá se apresentar com o traje que ele desejar, porque tudo estará submetido ao exercício mental. Ele forja uma veste, uma aparência de acordo com a sua mente, a sua vontade. Então, o espírito já mais integrado na espiritualidade se apresenta da forma como ele desejar. E o espírito reflete muito a sua condição naquele momento, da visão que nós temos dele. Por exemplo, espíritos umbralinos, voltados ao mal, aparecem sempre em trajes escuros, né, esfarrapados. Não que eles fizeram isso, mas eles se revestem disso, que é uma espécie de identidade. É o reflexo da sua maneira de ser, não seria sempre por aí. Richard, última pergunta. Qual a sua opinião com relação à utilização da Bolsa Família? As redes sociais dizem que é um benefício que contribui para incentivar as pessoas a não quererem trabalhar. E há, inclusive na revista Veja desse mês, uma menção a ela de que as pessoas que recebem Bolsa Família deveriam ter um voto facultativo. Qual a sua opinião? A Bolsa Família, no primeiro momento, foi ótimo, é ótimo, porque você atende lá, houve uma promoção, inclusive, da classe miserável para a classe pobre, melhorou a condição do povo. Acho ótimo isso daí. Só que os entendidos no assunto, os economistas, dizem que isso não pode se prolongar. Paralelamente, o governo tem que fomentar o progresso, criar condições para que esse povo todo tenha uma educação, aí é melhorar o regime educativo para que as crianças sejam preparadas e a fazer a abertura do mercado de trabalho através da fomentação do desenvolvimento, para que, num segundo momento, isso possa ser suprimido e cada um vai se virar para se manter já em condições de fazê-lo. Então, a perpetuação da Bolsa Família, realmente o efeito acaba sendo o contrário, porque inibe, estimula a indolência, né? Porque daí o cidadão não precisa mais pensar em trabalhar, que você tem 4, 5, 6 filhos, aí ganha o suficiente para se manter, ele não vai ter essa preocupação. Então, no primeiro momento, a Bolsa Família é muito boa, é ótima. Agora, ela precisa ser acompanhada de medidas, no sentido de que ela seja transitória, ela não pode ser permanente, senão o efeito acaba sendo o contrário. Jesus nos abençoe.